Você já teve a estranha sensação de não estar sozinho ao caminhar por uma rua vazia ou escura? Hoje, os maiores cabalistas revelam o que realmente acontece no mundo espiritual quando você sai de casa desprotegido e o terrível perigo que pode estar escondido nas paredes da sua própria moradia. Capítulo 24. Os cabalistas advertem que não se deve viajar sozinho sem contemplar pensamentos da Torá ou o temor aos céus, para que a Sitra Ahará não se apegue a ele. O Zohar afirma claramente, na Parashá Vaishlar, página 169b, que mesmo na cidade, se uma pessoa estiver fora sozinha em um horário em que as pessoas normalmente não são encontradas na rua, a Sitra Ahará se apegará a ela e ela não escapará sem cometer alguma iniquidade naquele mesmo dia. Portanto, o homem deve se portar da seguinte maneira: se ele planeja sair sozinho para cuidar de seus assuntos muito cedo ou muito tarde do dia, quando poucas pessoas estão por perto, que ele recite diante da mezuzá o versículo que diz: lance o seu fardo sobre Hashem e ele o sustentará, conforme consta no livro de Tehillim, capítulo 55, versículo 23. E quando ele chegar ao nome divino, que o visualize com as vogais da palavra Yehavrá, que significa ele o sustentará. Ou seja, com um Shevá sob a letra Yud, um Kamatz sob o primeiro rei, um Shevá sob o Vav e um Kamatz sob o segundo rei. Uma vez que um Shevá se assemelha a dois Yudim, um sobre o outro, e um Kamatz se assemelha a um Vav reclinado com um Yud por baixo, o valor numérico dessa vocalização é igual a 6 Yudim e 2 Vavim, totalizando 72. Este é o mesmo valor numérico da palavra Hesed, que significa bondade amorosa. Eu também encontrei escrito em nome de um certo grande rabino de Ashkenaz, que se uma pessoa pretende acordar cedo para viajar sozinha para outra cidade, ela deve recitar o versículo que diz: entregue o seu caminho a Hashem, confie nele e ele agirá. Segundo o livro de Tehillim, capítulo 37, versículo 5. Quando o homem chegar ao nome divino, que o imagine com a vocalização da palavra Daherá, que significa o seu caminho. Isso deve ser feito com um pataré, o qual se assemelha a um vav reclinado sob o yud, um shevá sob o primeiro rei, um segol, que se assemelha a 3 yudim dispostos em um triângulo sob o vav, e um kamatz sob o rei final. Mais uma vez alcança-se o total de 72, o valor da bondade amorosa. Se ele fizer isso, estará protegido para que a Sitra Ahará não se apegue a ele. No entanto, em ambos os casos, é necessário que ele também contemple palavras da Torá ou o temor aos céus enquanto estiver na estrada. Somente assim ele será protegido da Sitra Ahará. Quando a pessoa inicia a sua jornada, precisa especialmente de proteção, de modo que deve se certificar de recitar também a oração do viajante. Uma pessoa também deve resolver não ser muito avarenta, pois, embora Hakadosh Barur Hu possa inclinar o coração de uma pessoa à vontade, em direção à generosidade ou à avareza, é preferível que o indivíduo se motive a si mesmo a esse respeito, em vez de orar para que Hashem mude o seu coração. Contudo, ele também não deve ser excessivamente liberal, dando além de suas posses, para que ele mesmo não venha a necessitar de caridade mais tarde. Agora retornemos ao nosso tópico original. É preferível recitar a oração do viajante em casa antes de partir, conforme ensinado no Zohar, na Parashá Beshalar. O Rabino Abba começou e disse: é muito mais apropriado recitar a oração do viajante em casa, antes de iniciar a jornada. E também é bom recitar a porção da amarração de Yitzhak. Eis o que o Zohar tem a dizer sobre o assunto na Parashá Vaishlar, página 178a. O Rabino Elazar e o Rabino Yitzhak
Caminhavam pela estrada quando o momento do Shema matinal chegou. O Rabino Elazar ficou parado, orou e recitou o Shema junto com as orações da manhã. O Rabino Yitzhak perguntou: acaso não aprendemos que antes de um homem sair em jornada, ele deve pedir a permissão de seu mestre e orar? O Rabino Elazar respondeu: quando saí para esta estrada, nem o momento do Shema, nem o momento da oração haviam chegado. Portanto, agora que o sol nasceu, eu orei. Ainda assim, antes de partir, fiz um pedido a Hakadosh Baruch Hu e busquei a sua permissão. Eles caminharam até chegarem a um campo. Sentaram-se e viram uma montanha que se erguia majestosa sobre eles, sobre a qual havia criaturas estranhas. O Rabino Yitzhak ficou amedrontado. Por que você tem medo? Perguntou o Rabino Elazar. O Rabino Yitzhak respondeu: vejo que esta montanha é muito acidentada e noto que as criaturas sobre ela são estranhas, e temo que comecem uma contenda conosco. O Rabino Elazar lhe respondeu dizendo: se uma pessoa sente medo, é apenas por causa de seus próprios pecados que ela teme. Ele então citou: estes são os filhos de Tizivon, Ayá e Aná, o mesmo Aná que encontrou as mulas, chamadas de Yeimim, no deserto. A palavra Yeimim está escrita faltando a letra Yud. O conceito aqui é que existe um certo tipo de espírito destrutivo, que os céus nos poupem, o qual foca em particular naqueles culpados de atos imorais dos quais são produzidos mamzeirim, ou seja, relações adúlteras ou incestuosas que carregam a pena de excisão espiritual. Esses espíritos são chamados Yeimim. A palavra é escrita sem a letra Yud para indicar que eles foram criados na véspera do primeiro Shabat, bem ao anoitecer, relacionando assim a palavra Yeimim com a palavra Yom, que significa dia, e estando no plural, mas sem o Yud do plural, para indicar a incerteza sobre a qual dia essa criatura pertence. O lugar próprio desses espíritos destrutivos é sobre as altas montanhas, onde nenhuma semente ou árvore pode ser plantada. Essa região árida é o lugar adequado para eles. E essas eram as criaturas estranhas que o Rabino Yitzhak viu. Aná, mencionado no versículo anterior, visitou certa vez essa montanha, onde essas criaturas se apegaram a ele. Por isso, como os sábios nos dizem no Tratado de Pessahim, página 54a, ele mesmo gerou Mamzeirim, e também foi o primeiro a enxertar diferentes espécies, produzindo a mula, que é um híbrido de um cavalo e um jumento. O Zohar menciona na continuação dessa passagem que todas as montanhas desoladas são a morada deles. No entanto, a respeito daqueles que se engajam no estudo enquanto viajam, está escrito: Hashem é a sua proteção à sua mão direita, no livro de Tehillim, capítulo 121, versículo 5. Apesar disso, uma pessoa deve evitar lugares onde não há habitação humana. De acordo com uma tradição confiável, recebida dos eruditos piedosos de gerações passadas, nenhum judeu deve fixar residência em qualquer casa que tenha permanecido desocupada por 7 anos consecutivos. É até mesmo perigoso construir uma nova casa no local de tal estrutura, porque ali já se tornou uma morada para espíritos prejudiciais e destrutivos. Quanto ao motivo pelo qual a casa foi arruinada em primeiro lugar, existem 3 razões. A primeira é que ela continha uma viga, uma tábua ou uma pedra que foi roubada ou comprada com dinheiro ilícito. Isso se assemelha a uma praga na casa, que mais tarde se espalha para toda esta estrutura. A segunda razão é que aquele que a construiu foi violento e injusto com os seus vizinhos, e se apropriou indevidamente de terras que não lhe pertenciam. A terceira razão é que, mesmo que nenhuma injustiça estivesse envolvida na construção da moradia, o construtor tinha em mente apenas o seu bem-estar físico e prazer, não tendo a intenção de que as suas ações fossem pelo amor aos céus.
Ele não considerou, por exemplo, qual canto da casa seria designado para os seus horários fixos de estudo e qual seria para a oração. Além disso, apenas o pensamento não é suficiente, pois deve-se, de fato, fazer essas designações verbalmente, como fica claro na seguinte passagem do Zohar, na Parashat Tazria, página 50a. Quando uma pessoa constrói uma casa, assim que começa o trabalho, ela deve mencionar que a está construindo para servir a Hakadosh Baruch Hu. Então a assistência dos céus repousará sobre o lar e Hakadosh Baruch Hu o imbuirá de santidade, proclamando sobre ele a palavra paz. Assim está escrito, e você saberá que em sua tenda há paz, e você instruirá a sua morada e não pecará. No livro de Iov, capítulo 5, versículo 24. Isso significa que você deve dar instruções verbalmente ao construí-la, para que então não peque. Se uma pessoa falhar em fazer isso, a Sitra Ahará aguardará a oportunidade de se estabelecer sobre a casa. Esse é especialmente o caso se a intenção do construtor foi se profanar ali. Por exemplo, se alguém constrói uma casa ou designa um cômodo em sua residência para que os incircuncisos venham beber e se envolver em leviandade e imoralidade, um erro que se tornou comum na Polônia e na Lituânia, e ninguém protesta. Em tal caso, o espírito de impureza certamente se estabelecerá sobre a casa, e aquele que a construiu não deixará este mundo até ser punido por meio daquela mesma moradia. Quem quer que viva em tal casa também está sujeito a sofrer danos, pois o espírito de impureza que ali repousa causa mal a todos os que lá se encontram. E caso você pergunte como alguém pode saber que o espírito de impureza está na casa, a resposta é que, se o construtor ou qualquer um dos membros de sua família tiver sofrido danos provenientes da casa, sejam eles físicos ou financeiros, a causa são os pecados mencionados anteriormente. Portanto, se uma pessoa perceber que esse é o caso, ela deve transferir os seus aposentos para outro lugar e não permanecer ali. Essa é a ideia por trás das pragas que atingiram as casas que os israelitas encontraram de pé quando entraram na Terra Santa. Por causa do grande amor e da imensa afeição de Hashem por Israel, ele decretou que qualquer casa que tivesse sido previamente designada para a imoralidade seria atingida por uma praga, de modo que teria que ser demolida, e a sua madeira e a sua terra seriam lançadas para fora da cidade e substituídas. O propósito disso era para que os próprios israelitas não viessem a sofrer nenhum dano. O Zohar relata ainda que, certo dia, o rabino Yossé chegou a uma determinada casa. Quando alcançou a soleira e entrou, ouviu uma voz dizendo: "Venham e reúnam-se, pois um de nossos oponentes chegou, reúnam-se, e vamos causar-lhe mal antes que ele parta." Em seguida, ele ouviu outra voz dizendo: "Não podemos fazer isso, a menos que ele habite aqui por um tempo. Mas como ele apenas entrou temporariamente, não temos permissão para prejudicá-lo." Então o rabino Yossé saiu e observou: "Certamente aquele que transgride as palavras de seus colegas é digno de morte." O rabino Ria perguntou: "Mas nós vemos que os gentios frequentemente reconstroem casas que foram abandonadas por mais de 7 anos, e no entanto eles não são afetados." Ele respondeu que essas pessoas derivam da mesma fonte que os próprios espíritos prejudiciais. Portanto, eles não são prejudicados porque formam uma única companhia, pois eles também se envolvem em imoralidade. Assim, eles são como se derivassem da mesma casca espiritual. Em contraste, aquele que teme o pecado pode muito bem vir a sofrer danos. Que os céus nos protejam. Assim, não importa o que uma pessoa decida fazer, que ela comece com um serviço ao Criador. Por exemplo, ao construir uma casa, que considere primeiro onde colocará os seus livros sagrados e onde estudará. Da mesma forma, se o homem se preparar para confeccionar roupas para si mesmo ou para a sua esposa,
que ele tenha em mente, no momento em que começar a trabalhar e também na hora da costura, que aquilo deve ser feito pelo amor aos céus. Pois Hakadosh Baruch Hu nos indicou em sua sagrada Torá que o ser humano deve ser vestido, como está escrito, Hashem fez túnicas de pele para o primeiro homem e sua esposa, e os vestiu, conforme relata o livro de Bereshit, capítulo 3, versículo 21. O princípio geral é, em todos os teus caminhos, reconhece a Ele, segundo o livro de Mishlei, capítulo 3, versículo 6. Em todos os seus assuntos, recorde e não se esqueça de que tudo é uma dádiva de Hashem, pois o pão não pertence aos sábios, de acordo com o livro de Kohelet, capítulo 9, versículo 11. Você pode ver por si mesmo que muitas pessoas inteligentes ficam sem comida ou sustento, passando todos os seus dias em privação e sofrimento. Enquanto isso, há indivíduos tolos e de baixa estirpe que desfrutam de abundância e riqueza. Isso demonstra que tudo depende única e exclusivamente da vontade de Hakadosh Baruch Hu. Por essa razão, também, deve-se garantir que todos os seus negócios sejam conduzidos de uma maneira que agrade a Hakadosh Baruch Hu, para o benefício da alma e não apenas do corpo. Mas, se o seu coração for tão duro quanto o ferro para com os pobres, se todo o seu labor for apenas para o seu estômago, e se ele estiver absorto na busca de iguarias e deleites, para ele foi escrito o seguinte: este é um assunto maligno que foi dado aos mortais, conforme a mesma obra, capítulo 1, versículo 13. Portanto, que todo homem ore ao Rei da Misericórdia para que lhe seja concedido um coração de carne, um coração que ouça as súplicas dos necessitados e os clamores dos indigentes, um coração que esteja inclinado a fazer o bem e agir com bondade para com os estudiosos pobres da Torá. Pois mesmo que uma pessoa ampare os pobres, o Zohar, volume 1, página 171a, adverte que ela deve ter a certeza de apoiar os eruditos, e mesmo que não sejam seus parentes, eles têm precedência sobre os seus próprios familiares. Pois, se uma pessoa falha em apoiar os estudiosos necessitados, ela fornece socorro e poder à serpente primordial e às suas tropas, por causa dos nossos muitos pecados. Hashem, em sua infinita misericórdia, fez com que a serpente rastejasse sobre o seu ventre e a privou de pernas, caso contrário, a sagrada nação israelita seria incapaz de sobreviver, que os céus não o permitam. Porém, como resultado da falha em apoiar os eruditos, os quais são chamados de necessitados, ou Evionim, são dadas pernas à serpente, de modo que ela aumenta em poder, trazendo decretos cruéis, que os céus nos protejam. Portanto, uma pessoa deve orar a Hakadosh Baruch Hu para que ele incline o seu coração em direção a um nível de generosidade apropriado às suas posses, sem ser avarento nem esbanjador. O homem não deve ser liberal demais, para que não se torne ele próprio dependente dos outros. Que os céus o proíbam, no entanto, apesar dessa preocupação, ele não deve se tornar excessivamente mesquinho. Venha e veja o que está escrito no Zohar, na Parashá Beshalar, página 65a. O Rabino Abba começou com o versículo: há um mal doentio que vi debaixo do sol, no livro de Kohelet, capítulo 5, versículo 12. Quão densos e obscurecidos são os corações das pessoas porque não labutam no estudo da Torá, pois acaso existe tal coisa como uma doença que não seja um mal? Em vez disso, o conceito é este: existe uma certa categoria de agentes destrutivos que os céus nos poupem, que por vezes surgem do aspecto feminino do grande abismo, conhecido como Minukba de Tehoma Rabá. Eles vêm e se estabelecem sobre um homem, subjugando-o a si mesmos, para que ele não tenha mais controle sobre o seu próprio dinheiro. Não apenas ele se torna incapaz de doar caridade aos pobres, mas ele sequer tem controle suficiente sobre a sua riqueza
para comprar comida ou roupas adequadas às suas posses para si mesmo, para sua esposa e para os membros de sua casa. A sua aparência é humilde e emaciada, e ele sente fome e sede, sendo acometido por aflições e vestindo-se com trapos. E embora a sua casa esteja cheia de toda sorte de bens, ele não tira nenhum prazer disso, pois foi anunciado nos céus que todo esse bem está preparado para outro. Assim declara o versículo: o ímpio prepara e o justo veste, conforme ensina o livro de Iov, capítulo 27, versículo 17. A categoria de agentes destrutivos mencionada anteriormente é chamada de o mal, e sobre eles é afirmado: nenhum mal lhe sucederá, no livro de Tehillim, capítulo 91, versículo 10. A vítima assemelha-se a uma pessoa doente que tem diante de si todas as iguarias do mundo e ainda assim é incapaz de desfrutar de qualquer uma delas por causa de sua enfermidade. Desse modo, o avarento não obtém nenhum benefício de seus atos neste mundo ou no Olam Rabá, além das mortalhas nas quais ele é enterrado. Este é o significado do versículo em Kohelet, capítulo 6, versículo 2, que afirma que quanto ao homem sobre quem Hashem concede riqueza, propriedade e honra, mas ao qual Hashem não dá domínio sobre tais coisas, isso também é um mal doentio. Portanto, que o homem se certifique de fazer o que é reto aos olhos de Hashem e dos homens. Pois um bom nome é melhor do que o óleo fino, como está em Kohelet, capítulo 7, versículo 1. Então tudo irá bem com ele enquanto ele estiver aqui. Ele passará do mundo com um bom nome e também desfrutará de boa fortuna no Olam Rabá.